esse tema com um nome meio estranho, assim, o que é esse desenvolvimento autricial. Já na semana passada eu coloquei algumas imagens de passarinho, canguru, né, e fiquei perguntando assim, mas qual é a relação disso com os humanos, né? E talvez tenha despertado uma certa curiosidade para quem me acompanha. Vi que nos stories coloquei umas enquetes ali, ficou bem interativo. E hoje eu quero contar para vocês qual foi o link que eu construí. Não achei nenhum material específico sobre essa correlação que eu fiz, mas eu tenho certeza que isso vai trazer um olhar complementar para as nossas conversas aqui, né? Para esse olhar que eu tenho pedido muito para vocês, para abandonar aquela culpa que só te cria raízes, que só te traz mais medos e inseguranças. Vamos falar sobre quando acendeu uma lâmpada para mim, sobre essa questão do desenvolvimento autricial. Pesquisando, né? Tô sempre lendo material, eu escuto uma diversidade muito grande de situações aqui no consultório, né? De sofrimentos. As mães me procuram por problemas dos mais variados, às vezes problemas bem graves relacionados aos filhos, dores, crianças que têm problemas de comprometimento na escola, crianças que não participam da rotina doméstica. Então, mas eu escuto muito das mães uma dificuldade de entender alguns comportamentos de dependência em fases da vida, né? E não conseguem compreender como é que isso vai repercutindo ao longo do desenvolvimento dos seus filhos. E eu vou me servir um pouquinho de água aqui. E eu preciso só fazer essa historinha anterior, tá? Eu tô fazendo essa historinha anterior só para poder dar um contexto para vocês. E ultimamente eu vejo que tem muitas famílias com dificuldades em relação ao sono, e eu comecei a estudar perfis de pessoas que falam sobre a questão do sono, sobre o ciclo circadiano, sobre esses momentos pré-sono, durante o sono, né? E muitas vezes, assim, em bebês, a gente tem mães e pais que reclamam muito dessa dificuldade de colocar o filho para dormir sozinho, né? Não conseguem tirar da cama, então a função aquela da cama compartilhada, e aí, enfim, tem inúmeras pessoas aí que falam maravilhas sobre cama compartilhadas, e tem tantas inúmeras outras pessoas que falam dos prejuízos da cama compartilhada. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu só tô contando para vocês que pesquisando, eu acabei me deparando com uma reflexão de uma dessas profissionais que trabalha com a questão do sono, né? E ela falava assim, que a gente, enquanto cuidadores dos filhos, deseja muito essa autonomia, deseja que eles possam dormir sozinhos, que eles possam fazer coisas sozinhos. Mas, porém, nós seres humanos não somos seres que vivemos, que aprendemos e que nascemos. Nós não nascemos autônomos. Nós desejamos a autonomia dos nossos filhos. Nós queremos que eles durmam sozinhos, que eles comam sozinhos, que eles tomem banho sozinho. E a gente não se dá conta que nós não somos nascidos autônomos. E aí ela trouxe então esse conceito que nós somos seres autriciais. E aí, bom, comecei essa pesquisa. O que é um ser autricial? É um ser que no nascimento ele depende dos seus pais, dos seus cuidadores, para se movimentar, para se alimentar.
E o humano, ele ainda tem um desenvolvimento autricial secundário, porque ele ainda leva maior tempo para ter a cabeça, a firmeza na cabeça, né? E ter esses movimentos autônomos. Ele precisa por muito tempo esse direcionamento e esse cuidado do seu papai, da sua mamãe, dos seus cuidadores primários. E aí a gente... nem todos os animais são assim. O cavalo, ele já nasce, já fica de pé, né? O elefantinho também. Mas, por exemplo, o canguru, ele nasce e fica dentro ainda da barriga. O pintinho a maioria das aves, né? Elas são extremamente dependentes, quer dizer, as aves ainda, a mamãe come, né? E coloca comida. Então, isso é um desenvolvimento autricial de muita dependência. Se a mãe pássaro não põe comida na boca, ele não come. Diferente de um mamífero como um cavalo, como o elefante, que ele só vai ali, o gato, o cachorro vai ali na teta e suga. Não precisa fazer força. A mãe não precisa entregar. E nós, seres humanos, na teoria, precisamos também desse direcionamento. Então, cria-se aí é que veio então a minha reflexão, que cria-se um desejo de que a gente queira filhos autônomos, queira filhos independentes, que saibam fazer coisas sozinhos, porque a gente entende que para a vida eles vão estar sozinhos e precisam fazer coisas sozinhos, mas nós não nos damos conta o quanto somos dependentes por um longo período da nossa vida. Somos dependentes desses nossos cuidadores, principalmente de mãe e de pai. E o que acontece? Se esses cuidadores primários, mãe e pai, não entenderem que é necessário um equilíbrio dessa dependência, tu não facilita o processo da independência e da autonomia. Se tu, pai e mãe, está vivendo um processo de fragilidade e de que somente essa relação ali com o teu filho é a tua única fonte de prazer, vai ser muito mais difícil tu conseguir te distanciar dessa única fonte de prazer. E o que acontece? É claro, o bebê ele não vai naturalmente largar, porque é isso. Tu tá mostrando para ele, tu tá oferecendo para ele biologicamente condições para ele se desenvolver e ele vai ficar ali. O que vai acontecer? Cada vez vai ser mais forte essa dependência e que futuramente vai começar a causar dificuldades para que esse ser se relacione com outras pessoas. Porque, né? E eu vou dizer uma coisa bem dura agora para alguns de vocês. Para alimentar o seu egoísmo e a sua necessidade de afeto e dependência, porque aquele ser filho é a sua única fonte de prazer naquele momento. Se é um processo que começa a ficar adoecido, então pode ser que talvez tenha mais dificuldade de ensinar o filho a ter independência e ter autonomia. Então, como ter este equilíbrio, sabendo que biologicamente nós temos essa natureza autricial de dependência, sim, somos seres dependentes, não vamos dormir sozinho automaticamente, precisamos construir esse automatismo da independência, da autonomia. Isso é construído, mas
Se essa mãe e esses cuidadores não estiverem equilibrados consigo e entender esse processo, infelizmente eu tenho que te contar que eles vão alimentar essa dependência dos seus filhos. É um tema bem amplo, é um tema polêmico, delicado. Não estou aqui para colocar mais culpa para vocês. Eu quero contar, para mim isso fez sentido, levantou aquelas lâmpadas de iluminação, quando eu entendi que está dentro de nós esse desejo e que não tem problema nenhum o meu filho, em alguns momentos, ainda não dormir sozinho e ainda precisar de alguns recursos, como um cheirinho, como um bico. Eu preciso ir equilibrando as situações para poder fazer uma escolha de algo que não é mensurável. Eu não tenho uma régua para dar para vocês com precisão qual é o melhor caminho. Então, como que a gente escolhe qual é o melhor caminho? Em primeiro lugar, tendo conhecimento das situações. Então, hoje eu estou te trazendo essa visão biológica da dependência como um período inicial, mas que tu pode sim trabalhar a independência tendo conhecimento de que ela é um processo e que cada ser tem uma forma de demonstrar um ritmo que isso começa a ser construído e ser consolidado. Então primeiro ter esse conhecimento e ter um autoconhecimento, saber também dos seus limites, do momento que tu tá vivendo, do momento que vocês estão enfrentando e estão passando. Para não cair em armadilhas de condutas externas de imposição, de que não, agora tem que dormir sozinho, não, agora ele tem que fazer determinadas coisas porque acabou, ele não é mais um bebezinho. Tem o tempo certo, mas o tempo certo é o tempo das partes que estão envolvidas neste momento. Não tem uma determinação do que é o tempo correto de ter momentos de autonomia, de independência. Isso vai acontecer na medida em que vocês se fortalecem e conseguem construir essa confiança e essa tranquilidade. É uma temática bem densa, hoje eu tô introduzindo ela. Como eu falei lá no início, para mim ela é nova, mas ela fez muito sentido, porque o que eu observo na minha prática é muitas mães se sentindo culpadas por elas não conseguirem fazer com que os filhos, por exemplo, façam cocô e saibam se limpar, né? E às vezes isso tá ligado a alguns processos primários de que tu não facilitou, por exemplo, a criança encostar no seu corpo sozinha. Então ela não tem esse ritmo, ela não tem esse automatismo de se tocar, então ela nem entende o que tu tá querendo fazer com que ela aprenda quando ela se limpa lá do cocôzinho, que a gente entende que depois do desfraude ela sai gozar, ela vai te pedir primeiro, em alguns momentos é tu que vai limpar, mas vai ter uma hora que ela tem que se limpar sozinha, que ela vai na escola, que ela frequenta outros ambientes. Mas aí, assim, tu nunca deixou ela se tocar, então ela nem sabe, tu nunca mostrou pra ela como é que tu limpa ela, como é que tu ajuda, tu nunca deixou ela pegando um papel higiênico. Eu quero ir passando aqui em outros encontros, em outros momentos, um aprofundamento dessa noção de que é uma característica biológica nossa que faz com que a gente esteja mais próximo, precise muito desse cuidador. Só que nós não temos mais qual é a medida de que esse afastamento comece a acontecer. E que se tu, pai e mãe, tá num momento mais fragilizado,
tu pode não facilitar esse processo de independência e de autonomia e facilitar que teu filho acabe permanentemente ou por um bom tempo ainda precisando de ti para coisas muito simples. Né? Tu começa a produzir crianças inseguras, crianças que não sabem fazer escolhas, né? Crianças com uma timidez extrema. Né? Claro, eu tô falando para vocês no adoecimento, né? No que acontece lá na ponta, de mais impossibilitado assim de viver, né? Mas eu acredito que o grande alerta é esse, a gente saber dosar o quanto eu realmente tenho este prazer dos cuidados dos filhos como a minha única fonte de prazer. E, bom, então eu não vou abrir mão. Se eu só tenho isso de fonte de prazer, se eu não me vejo em outros momentos, é óbvio que eu vou querer alimentar essa relação. Certo? Eu sempre gosto de trazer momentos onde tu pode visualizar situações práticas, onde tu pode vivenciar momentos e tu te deparar com atitudes que transformem esses problemas, esses desafios. Eu gosto sempre de ter assim algumas, não são somente dicas, mas é aquelas cartinhas na manga para te ajudar. Eu fiquei pensando quando eu construí essa live e, bom, mas eu tô trazendo um conceito, eu tô querendo trazer uma explicação de por que essas condutas acontecem dessa forma. Você tá, mas será que cabe aqui alguma dica prática, né, para começar a mudar? Porque não tem que mudar. O que é biológico, isso é do nosso desenvolvimento, faz parte, né, como tá lá na barriga, vai crescer primeiro uma parte, outra parte, não tem como mudar isso. Mas eu fiquei pensando que o link que eu fiz é o quanto, talvez tu tendo esse conhecimento de que é natural essa dependência deles, não é birra, não é manha, tu não tá dando balda pro teu filho se ele precisar de um cheirinho maior, de ficar num aconchego, tu não tá alimentando essa dependência. Isso é natural do ser humano. Então eu fiquei pensando que, na medida que eu te digo que isso é natural, mas eu também preciso te dizer que se tu só enxerga isso e não enxerga que ele tem potencial para fazer coisas de maneira autônoma, tu não tá facilitando esse desenvolvimento e aí começa a criar essa dependência um pouco mais patológica. E que talvez eu pudesse então te dizer em que momentos tu já pode começar algumas pinceladas de autonomia para os teus filhos. Não sei se isso faz sentido para todos vocês, mas para mim fez aquelas lâmpadas. Então eu gostaria de te trazer hoje algumas reflexões sobre em que momentos tu já pode, e aí numa idade bem pequena, favorecer independência e construir essa autonomia com os teus filhos. Eu tomei nota aqui de 5 momentos que acredito que seria parte do cotidiano, isso traria esse sentimento de pertença, de significação para o teu filho, né? Eu imagino que em 5 momentos, mas todos eles têm por trás um oferecer escolhas, oferecer o exercício de fazer escolhas, e que talvez o grande aprendizado da independência e da autonomia é o aprendizado de poder fazer escolhas. Acho que aí poderia subir aquelas lâmpadas, né, de ideias, assim. O grande aprendizado desse processo de independência e de autonomia é o aprendizado de fazer escolhas.
Eu anotei 5 pontos, 5 momentos, que seriam as refeições. 1.2 seriam os momentos relacionados ao vestuário. 1.3 seriam momentos relacionados à higiene. 1.4 seriam momentos relacionados às tarefas domésticas. E 1.5, e aí para as crianças maiores, mas que isso já pode começar a ser trabalhado já nas crianças na pré-escola, é o momento relacionado ao seu estudo, à organização do seu estudo. Como eu disse, todos eles, o grande princípio é poder fazer escolhas, porque é isso, nós somos seres em que ainda grande parte do nosso desenvolvimento primário, né, nós somos submetidos a escolhas desses cuidadores que estão com a gente. Mesmo quando já somos bem independentes fisicamente, somos ainda heterônomos. Os nossos, né, pais determinam onde a gente mora, determinam o que vai ter de comida dentro de casa, né, determinam as regras, e isso é necessário por quê? Porque ainda somos seres que precisamos de cuidados, ainda não estamos completamente amadurecidos, o nosso cérebro ele vai estar somente pronto para senso crítico, para fazer escolhas a partir dos 21, 22 anos de idade, né? Então, por um bom tempo ainda precisamos desse tipo de condução. E é isso que joga esse quase um paradoxo, né? Como facilitar essa independência, mas entendendo que biologicamente ainda precisamos dessa guia, desse acompanhamento, dessa linha condutora. Então, por isso que fez sentido eu pensar nesses 5 momentos aí da vida dos nossos filhos, onde tu já pode começar a experimentar momentos que facilite a escolha. Então, assim, se tu for pensar nesses 5 pontos que eu trouxe, ponto 1, as refeições, ponto 2, as vestimentas, ponto 3, um momento de higiene, ponto 4, tarefas domésticas, ponto 5, estudos. Bom, Letícia, mas eu não sei o que fazer. Pensa sempre o que tu estás possibilitando que o teu filho escolha no momento das refeições. Bom, ele talvez não possa escolher o que vai comprar no supermercado, ele talvez não saiba qual é o alimento que vai trazer mais benefício para a saúde dele, mas se o meu foco é que ele tenha a experiência da escolha, quem sabe eu posso dizer para ele, você pode escolher uma salada para colocar no prato, ou você pode escolher 2 colheres aqui desses alimentos que estão aqui na mesa para colocar no seu prato. Você pode, por exemplo, escolher qual é o prato que nós vamos colocar na mesa hoje. Nós vamos colocar o guardanapo dentro do prato, nós vamos colocar o guardanapo ao lado do prato. Dei pequenos exemplos de como trabalhar esse momento das escolhas na refeição. Por quê? Porque conforme cada faixa etária, foi lá que eu falei lá no início. Eu não tenho uma régua para mensurar, eu não tenho como te dizer, ó, agora aqui tu faz assim para essa idade e ali naquela outra idade tu vai fazer dessa forma. Tu tem que poder entender qual é o momento que teu filho tem de entendimento e que ele tem de condições de não se machucar, de não machucar outras pessoas, né, nesses exercícios. Essa é a régua do equilíbrio, é escutar qual é as condições que ele está vivenciando nesse momento, tá? Bom, no momento da vestimenta, como é que eu posso oferecer escolhas? Bom, se ele vai, por exemplo, se vestir o uniforme escolar, às vezes não tem como escolher, mas ele pode escolher se ele vai colocar uma cueca,
se ele vai colocar a meia, se ele quer uma meia assim, se ele quer uma meia assado, se nós vamos levar este casaco ou este casaco para a escola, né? Ou ajudar ele a escolher, por exemplo, então não tem uniforme, nós vamos fazer uma atividade. Daqui a pouco, coloque 2 camisetas em cima da cama e diga, né, pro teu filho, tu quer colocar essa camiseta ou tu quer colocar essa camiseta? Não é abrir um armário e mostrar, assim, ilimitadas possibilidades, mas é dentro do limite de 2, qual é que tu escolhe? E tu tá, então, exercitando o poder de escolhas, o exercício das escolhas. Na higiene, né? A gente pode ter mais de um tipo de sabonete, tu pode ter mais de um tipo de escova de dente. E aí, hoje nós vamos usar a escova azul ou a escova amarela, né? Tu pode fazer junto, eu tô escovando meus dentes enquanto tu tá escovando o teu dente, né? Tu pode ter sabão líquido, tu pode ter sabão em barra, tu pode ter um shampoo para ele começar a brincar. Hoje em dia, brincar de tomar banho, mas ele tá ali sozinho fazendo do jeito dele. E tu tá oferecendo a oportunidade dele demonstrar como é que ele está fazendo. Nas tarefas domésticas, crianças já muito pequenas podem sim participar das tarefas domésticas, porque isso, além de trazer para elas um comprometimento com o coletivo da família, isso também facilita até a construção de algumas habilidades motoras, como aprender a tirar um pó, dobrar um pano para passar em alguns móveis, desde guardar os seus brinquedos, organizar o espaço da casa e que ele também faz parte desse coletivo, e o que ele faz nesse coletivo sim tem impacto, sim faz bem para todos. Uma outra possibilidade que tu pode também fazer nas tarefas domésticas é cuidados com os pets, pequenas louça, daqui a pouco louça não precisa, não vou lavar porque ele pode machucar, mas ele pode ajudar a recolher a louça e colocar na pia, né? Pode passar um guardanapo nos pratos antes de serem colocados para lavar. Então, às vezes a gente fica muito fechado naquilo que a gente já faz como adulto e não se dispõe a imaginar que uma criança também pode ali exercitar uma participação. E o último momento que eu trouxe seria um momento em relação ao estudo, desde momentos de autonomia, de escolha de alguns materiais. Então, assim, poder oferecer escolhas limitadas, né? Não é entrar numa loja de material escolar dentro desse universo aqui, o que tu escolhe. Mas olha só, eu pensei nesses 2 cadernos, tu quer escolher um deles para levar? Né? E também de como ele se organiza para o estudo, que materiais ele precisa para a escola, né? Então, oferecer essas pequenas experiências para o teu filho, para que ele possa começar a demonstrar, sim, as suas capacidades. O que eu entendo que é importante e que está, de novo, relacionado lá com o que eu falei inicialmente, de que tu precisa estar num momento de um equilíbrio, é lidar com a forma que o teu filho vai demonstrar essa autonomia, né? A gente precisa, às vezes, ter uma tolerância para a forma como as crianças ainda pequenas fazem, por exemplo, de aquela bagunça prévia da arrumação.
né? Então, é necessário um momento onde tu vai algumas vezes fazer junto, onde tu vai algumas vezes demonstrar como é que faz, né? Então, quanto mais tu puder estar disponível para essas situações, com certeza esse aprendizado ele vai acontecer de uma maneira natural. Mas se tu tiver fixado lá naquele teu desejo inicial de que ele depende de mim, ele só tá comigo e ele é minha única fonte de prazer e eu quero ele perto de mim, eu não tô ensinando o meu filho a bater asas e poder aproveitar o que tem de bom nesse mundão e poder desenvolver todos os potenciais que ele tem. Então, como eu falei, e eu quero deixar isso bem reforçado, é sempre poder escutar e vivenciar esse equilíbrio, onde nenhuma parte vai se sobrepor à outra, nem a tua parte, nem a parte do teu filho vai estar sendo mais importante que a outra, mas sim o respeito entre todos os envolvidos e os limites de cada um que participa dessas situações. Eu tenho certeza que essa é a primeira vez que eu tô falando, de muitas vezes que eu ainda vou falar sobre esse assunto de quanto o desenvolvimento autricial, essa condição biológica da gente, acaba nos permeando aí ao longo da facilitação ou não dos processos de autonomia e independência aí no desenvolvimento dos nossos filhos. Hoje foi uma primeira experiência que eu quis ter aqui com vocês, de trazer esse conteúdo, de lançar essa ideia aí de o quanto a gente esquece que tem algo que é biológico, mas que a gente tem que levar isso com equilíbrio. Eu quero deixar registrado uma frase que também nos meus estudos aí caiu para mim e que acho que poderia ser um mantra, assim, né? Que incentivar a autonomia é uma face de amor. É uma face de amor pelo teu filho. Por mais que tu tenha esse desejo e essa delícia do aconchego, o teu filho precisa mais de que somente a dependência de ti, de que somente tu seja a única fonte ali de alimento, de nutrição para ele, né? Então, tenha certeza que incentivar esses momentos de autonomia, de independência, é incentivar com amor. E é isso que a gente quer para essas relações com os nossos filhos. Eu tenho certeza que quando tu conseguir incorporar esses conhecimentos e te apropriar deles, tu vai poder experimentar essa leveza aí da maternidade, uma parentalidade positiva. Certo, gente? Esse era o recado que eu tinha para o nosso encontro de hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo, muito obrigada pela confiança. Foi um assunto denso, como eu disse lá no início, para mim foi difícil, mas a gente está juntas aqui construindo essa rede de apoio e eu tenho certeza que nós vamos seguir em outros momentos também falando sobre essa temática. Não deixe de me contar aqui no final, nos comentários, como é que foi o nosso papo hoje e convidarem pessoas do teu perfil aí, 2 pessoas, para assistir essa live e compartilhar aí com os teus amigos. Um beijo bem grande para todo mundo, uma boa semana.